Momento Espírita tem a honra de receber hoje Divaldo Franco. Ele é um dos responsáveis pela publicação de várias obras psicografadas sobre os mais diversos temas, sobre a inspiração dos espíritos que têm buscado acrescentar ao trabalho deixado por Allan Kardec mais informações. Nós vamos conversar com ele sobre temas da atualidade, os problemas que nos atravessam o dia a dia e que nos perturbam o equilíbrio. Divaldo, seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Muito obrigado. Para começar a nossa entrevista, eu queria começar sobre a questão do nosso aspecto social. Em se tratando do modelo econômico que hoje vivemos, que é o capitalismo, houve há um século atrás uma esperança com o surgimento do comunismo e do socialismo. Havia uma esperança de que as relações humanas no âmbito econômico se transformassem. Esse projeto fracassou. E hoje nós voltamos a um modelo econômico capitalista, onde ele está cada dia mais aprofundando a separação entre ricos e pobres. Ou seja, cada dia há ricos mais ricos e pobres mais pobres. Onde está o equívoco? A proposta de Karl Marx e dos teóricos do socialismo era baseada em princípios econômicos. Se pudesse repartir os bens de maneira igualitária com todas as criaturas, poder-se-ia viver uma sociedade feliz, uma sociedade plena, onde direitos e deveres conjugassem-se para proporcionar ao indivíduo a paz. Na economia, pensavam Karl Marx e os seus seguidores, estaria a solução dos problemas que afligem a criatura humana. O socialismo perverteu-se, transformou-se em um comunismo ateu e destruidor de vidas, principalmente com os representantes das grandes repúblicas socialistas soviéticas que naufragaram com a queda do Muro de Berlim. Concomitantemente, o capitalismo tornou-se o polo oposto, através do qual os grandes bens poderiam ficar em algumas das mãos poderosas para serem repartidos através de indústrias e de trabalho digno com as massas, arrancando o operário e o homem do campo da situação primitiva que herdara da Idade Média para uma postura compatível com os avanços da Revolução Industrial, da ciência e da tecnologia. No entanto, o capitalismo tornou-se perverso e os ricos tornaram-se mais ricos, os pobres miseráveis. O meio ideal é a proposta de uma doutrina social em que direitos e deveres sejam compartidos por todos, a partir das entidades governamentais, estabelecendo leis justas de proteção às classes denominadas sem privilégios, lembrando-se dos excluídos, aqueles que perderam direito a tudo, inclusive a dignidade de viver. Para podermos chegar a essa conclusão, o Espiritismo oferece-nos uma proposta muito grande, a da solidariedade, propostas de natureza social, em que o indivíduo seja realmente colocado no grupo da sociedade como um membro ativo e não parasita, no qual o paternalismo não tenha lugar, exceto para aqueles que se encontram sob junções de recuperação da saúde, de possibilidades de trabalho. Então, os meios de apoio e de amparo devem ser utilizados para impedir de uma situação pior. Mas os demais devem ser estimulados ao trabalho dignificador, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao invés de darmos esmolas, demos salários. Então, o Espiritismo é uma proposta social, muito digna, porque baseada nos princípios de Jesus e confirmados pelos espíritos que viveram na Terra. Nenhum socialismo ateu, indiferente aos sentimentos da alma, nem um capitalismo perverso, em que valem aqueles que têm. O senhor tocou num ponto muito interessante, que é a questão do avanço tecnológico que a gente tem atingido. E a gente observando, começamos pela questão do modelo econômico, agora vamos para a questão do modelo organizacional da sociedade. Nós temos avanços tecnológicos imensos, nosso poder de comunicação, de interligação das várias nações no mundo é de uma rapidez
de piscar de olhos, mas continuamos violentos, continuamos egoístas, continuamos sem olhar o outro. Por que, se esses instrumentos que são tão preciosos, que distribuem o conhecimento, que, como nos disse Allan Kardec, seria primordial para o nosso avanço, nós ainda não conseguimos superar essa redoma da evolução? Por uma razão muito própria, é que a nossa cultura objetiva mais o homem orgânico do que o homem espiritual. Todas as propostas, com algumas exceções de bem se vê, apresentadas pela mídia, estimulam ao erotismo. O erotismo é um dos fatores da violência, ao primitivismo, ao hedonismo. A criatura humana passa a ser um instrumento de e para o gozo. E é exatamente esse gozo que nos vem alucinando nos mais variados departamentos. O erotismo atingiu índices alarmantes, em que o sexo perdeu praticamente a sua função procriativa para ser um instrumento de projeção da imagem, do egoísmo e da aquisição de valores amoedados para o bem-estar social. Então, nós estamos num momento muito grave em que essa violência, a agressividade, a sexolatria, a toxicomania governam praticamente os destinos da criatura humana, não apenas dos jovens, mas das diferentes faixas etárias da nossa sociedade. Graças aos estimulantes para a coabitação sexual, por meio de produtos químicos que vêm preencher as lacunas deixadas pelos fenômenos naturais do desgaste do organismo. Então, esse indivíduo de natureza orgânica tem que ceder lugar ao indivíduo na sua totalidade, ao ser integral. Aquele ser que aspira a ideais não consumistas, que trabalha pela sua renovação interior, que aspira a uma plenitude interna, àquele que não somente tem, mas sobretudo que se transforma. Pegando o gancho da sua análise, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão dos meios de comunicação. Eles pregam um prazer acima de tudo, né, como o senhor estava comentando, e o entretenimento, né, o lazer, como fim da existência. O que o senhor poderia dizer para a gente sobre isso? Do ponto de vista técnico e filosófico, é um absurdo, porque para que nós venhamos vivenciar esses prazeres exorbitantes, alguém terá que pagar. E na falta de mecenas que nos proporcionem esses pagamentos, a gratuidade do prazer, transformamos-nos em instrumentos do prazer para outros, através de pagamento. É o que nós vemos praticamente na mídia alucinada, que não é toda a mídia. É que os indivíduos devem ser belos fisicamente, pouco importando os seus valores morais. A preocupação com o corpo atinge raias de enlouquecimento, levando a transtornos neuróticos e psicóticos muito graves, porque através do corpo que atrai, a sensualidade pode ser vendida com muita facilidade, proporcionando essa ansiedade do prazer, o mito do prazer, uma necessidade de um prazer que deve ser sempre renovado até a exaustão. Mas isto é natural numa sociedade em transição. Vivemos um momento de uma transição de valores éticos. A Revolução Hippieísta declarou a falência da ética, da moral, da família, do matrimônio, a destruição das instituições. Foi um pesadelo, não foi um sonho. Ninguém pode viver alienado. É da lei do instinto, a natureza gregária, a necessidade de estarmos juntos. E para estarmos juntos, necessitamos de ter padrões de comportamento, diretrizes de conduta, para que a minha não afete a liberdade de outrem. Porque no momento em que eu passe da linha divisória dos meus direitos para utilizar-me dos deles, ele se me faz agressivo. Então, nós espíritas acreditamos que este fenômeno momentâneo passará, como outros modismos que sempre visitaram a sociedade. Cansado, exaurido, sem perspectiva, o homem e a mulher contemporâneo passarão a aspirar por outro tipo de beleza, por outros valores éticos e se entregarão à busca de realidades transpessoais, percebendo que por mais belo seja o corpo, por mais ele tenha silicone e por mais os músculos estejam dentro dos padrões, uma simples gripe, um problema gastrointestinal
podem afetar profundamente. Isto quando não afetam a moral e o comportamento emocional. Ainda insistindo na questão, os espíritos falam muito do valor do trabalho, muito de como se cresce através do serviço, e a cultura capitalista de hoje, os meios de comunicação reproduzem isso, falam do entretenimento, do lazer contínuo e infinito, como se essa questão do lazer fosse o nosso objetivo principal. É nesse sentido que eu gostaria de ouvir. Eu fico observando a felicidade, entre aspas, dos campeões da mídia. Na minha idade, já os vi passar. Aqueles que ontem fulguravam como verdadeiros troféus de beleza e de conquista, cederam lugar à decadência orgânica, aos distúrbios emocionais, aos transtornos psicológicos, à carência, à miséria, à solidão. Somente o trabalho, conforme está no Livro dos Espíritos, em uma lei com este título, pode dar ao indivíduo a necessidade consequente do repouso e do entretenimento. Buscar a diversão sem ter qualquer desgaste é uma fuga. E essa fuga não tem limite, vai-se até o fundo do poço, que nunca tem a última etapa, sempre se desce muito mais. Quando se sai do prazer estético, das manifestações estésicas, se vai para as aberrações comportamentais. O trabalho, no entanto, é psicoterapêutico. Temos hoje, nas terapias, o labor, a praxis, como sendo técnicas de equilíbrio do indivíduo. Jesus disse com muita propriedade: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Nenhuma mística religiosa nisto, mas sim terapêutica. Enquanto pensarmos no divertimento, no lazer, estamos pensando na inutilidade da vida. E esta falta de objetivo satura. Daí o indivíduo passa do lazer natural, do divertimento perfeitamente ético, para a experiência das drogas, do álcool, do tabagismo, do sexo desvairado, por um processo natural de saturação. Todos vivemos na Terra com uma finalidade: trabalhar para sermos mais felizes e para tornarmos a sociedade mais digna e perfeitamente compatível com as propostas do porvir, quando seremos indivíduos indivíduos mais psíquicos do que físicos. Esse trabalho não é necessariamente um trabalho só objetivando a remuneração material. Sem dúvida. Tudo aquilo que envolve uma ação positiva é um trabalho. Veja, por exemplo, nos transtornos neuróticos, aqueles que se aposentam e passam a viver a depressão do aposentado. Perderam o ritmo da atividade orgânica e sentem-se inconscientemente inúteis. Acreditam que estão velhos, incapazes, por causa do egoísmo. Sempre acreditaram que o trabalho deveria ter uma remuneração, e tem. Só que essa remuneração não pode ser necessariamente de natureza econômico-financeira. Tem a remuneração do prazer, a remuneração da alegria de ser útil, a remuneração do seu próprio processo de manutenção da vida, a remuneração de estar fomentando o próprio e o progresso geral. Então, são formas de remuneração. Quando nós não necessitamos de ganhar, poderemos trabalhar para ajudar o próximo. Quando recebemos a aposentadoria, podemos dedicar a nossa experiência de largos anos nas atividades que desempenhamos em favor de instituições, de pessoas, de comunidades que necessitam de braços e de vidas para tornarem-nos mais felizes. Retomando a questão do aspecto social, antigamente os modelos, os nossos modelos eram líderes, pensadores, filósofos. Hoje os modelos que inspiram os jovens são astros de música, atores de cinema, enfim, pessoas que não constroem materialmente nada em relação à sociedade. E sim, continuando no espírito do prazer e do entretenimento, é disso que eles vivem. O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Isso ocorreu depois da Revolução Sociológica dos anos 60, com os Beatles, com Mary Quant, com Elvis Presley, com os beatniks e todos aqueles grupos filosóficos existencialistas
que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial e que encontraram a grande eclosão a partir do movimento de 1960 em São Francisco. Naturalmente, esses indivíduos passaram a desfrutar de um poder muito grande, graças à mídia, e de convidar todo mundo ao prazer. Mas o seu convite converte-se pelo cansaço em um tormento muito grave, patológico, porque pessoas esdrúxulas, excêntricas, de conduta desvairada, passaram a assumir o comando das massas e a apresentar modelos psicopatas, modelos agressivos, tanto na música como na conduta, em que o indivíduo se caracteriza exatamente pelo desar, pela irresponsabilidade, pela agressividade contra o que eles chamam a sociedade formal, a sociedade conservadora. Ocorre que em todo o universo a harmonia é a lei vigente. Imagine-se se houvesse alguma coisa que mudasse o mecanismo da lei de gravidade, teríamos o caos. Assim também o indivíduo não pode viver sem limites, sem diretrizes de equilíbrio, sem comandos de realização. Eles passaram a influenciar as mentalidades jovens, a gerar todos esses distúrbios na busca do prazer. Em contrapartida, neste momento reencarnam-se na Terra grandes espíritos, que vêm, por outro lado, mostrar a outra face da moeda, a da realização, a autorrealização, a do progresso, a da cultura, a da beleza na arte. Porém, a arte dentro de padrões de harmonia e não apenas de desvirtuamento e de agressividade. O senhor vai falando e eu vou sempre tendo uns ganchos sobre o que perguntar novamente. O senhor falou sobre a questão da violência. Eu pergunto, o fenômeno em escala mundial que a gente está observando hoje, de violência de vários níveis, tanto entre a classe mais abastada como a classe menos abastada, tem a ver com o que o senhor estava falando anteriormente sobre uma busca desenfreada do prazer? É uma questão de falta de limites na educação ou é um culto à violência multiplicado pelos meios de comunicação? Como é que o senhor vê tudo isso? Como resultado de todos esses fatores. Na sua origem, o ser é primitivo, isto é, há uma predominância da matéria sobre o espírito. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, espírito, fala que no princípio somente temos instintos, logo depois passamos à razão. O nosso período de instintos é muito largo na escala antropossócio-psicológica. A razão chegou-nos entre 8 e 10 mil anos apenas. Mas nós necessitamos de avançar para a intuição, para valores mais elevados. Então, esses instintos em predominância, toda vez quando estimulados, chegam às aberrações. E, naturalmente, os indivíduos que têm, ao mesmo tempo, instintos e lógica, utilizam-se dos primeiros, que são mais fáceis de serem incendiados, do que daqueles segundos, o raciocínio, o equilíbrio, a ética, para poder tornar-se líder. Há no indivíduo uma necessidade instintiva de predominar. Adler, o grande discípulo de Freud, estabelecia com muita segurança que toda vez quando os nossos instintos agressivos não se sobrepõem dominando, nós recuamos para a depressão. Alfred Adler estabeleceu que um dos fatores da depressão é essa necessidade imediata de dominação de outrem, de outros, uma dominação de tudo. Agora, estes instintos têm sido muito bem recebidos pelos veículos de comunicação, que os estimulam. Se nós, por exemplo, acompanharmos um jornal internacional de determinadas cadeias de televisão, poderemos ver que somente são relatadas tragédias, desgraças, mortes, crimes. Já me dei ao cuidado de ficar durante alguns minutos anotando o número de mortos e me perguntei, será que numa sociedade de 5 bilhões, 300 milhões de indivíduos não aconteceu nada de bom? Não aconteceu um fato digno, não houve algo que merecesse beleza, destaque, mas um acidente, por exemplo, na Conchinchina, ou uma tempestade nos mares do sul do Japão, ou uma pessoa que caiu num poço e está estrangulada em determinada parte da Terra que sequer sabemos no mapa, ganha um destaque internacional com a velocidade do pensamento. No entanto, existem milhões de pessoas sacrificando-se,
dedicando a sua vida ao bem e ao belo. Ocorre que o escândalo chama muito mais atenção do que a virtude. A virtude calça sandálias de veludo para passar despercebida quando transita. O escândalo ateia incêndio para provocar preocupação. Então, todos esses fatores reunidos estimulam o indivíduo instinto em detrimento do indivíduo razão. E por isso vivemos momentaneamente um período de caos. Mas vale ressaltar que nunca houve, como hoje, tanto amor na Terra. Não há muito, desencarnou vitimado de um atentado terrorista no Iraque, esse líder brasileiro que comoveu a Terra. Mas ele sempre foi um homem nobre. Ele sempre realizou trabalhos que sensibilizaram o mundo. Mas para se tornar internacionalmente conhecido foi necessário o Holocausto. Mas existem a ONU, a Unesco, a Cruz Vermelha Internacional, os Lions, o Rotary, a maçonaria, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Mental, os Amigos da Cidade, mais de 80 organismos internacionais, a Organização dos Direitos Humanos, dos direitos da mulher, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos das minorias, conclamando-nos a uma mudança de atitude. Somente que ainda não encontraram espaço para ser divulgados, o que é lamentável. Bom, para encerrar o nosso programa, infelizmente, eu queria fechar a nossa entrevista perguntando ao senhor, nós falamos de tantas coisas assim, tão graves, né, densas, assim, tão preocupantes da alma humana. Eu queria que o senhor deixasse umas palavras para as pessoas. O que é possível fazer todo dia, no suceder das horas, pequenos gestos, pequenos pensamentos, pequenas atitudes que possam fazer com que a gente seja feliz a cada 24 horas? Jesus disse-nos, não faça a outrem o que não deseja que ele lhe faça. Se nós tomarmos isto como bandeira de comportamento, teremos uma regra de bem viver para viver bem. Se não fizermos o mal e realizarmos todo o bem possível, nós seremos felizes, porque este é o código universal do amor. Divaldo, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita e nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.